Primeiro me conta como é que era o Márcio aluno no colégio, na escola. O Márcio, aluno no colégio, era um menino, até o primeiro ano do ensino médio, que não levava nada a sério, assim. Na verdade, eu não enxergava, não levar a sério alguma possibilidade de mudança de vida. Aham. Meu maior objetivo sempre foi ter a escola para trabalhar, né? Mais cedo. Mas meus pais não cobrassem, assim, tipo, trabalho, eu tinha a ideia de que se eu saísse e começasse a trabalhar, saísse do ensino médio e começasse a trabalhar, eu acho que seria bem mais feliz. E eu foquei nisso até o primeiro ano do ensino médio. Tanto que os professores falam, Márcio, você precisa estudar. Eu falo, vou trabalhar. Então, o Márcio era um menino bem arteiro. Eu respeitava muitos professores, mas eu não me respeitava, sabe? Então, Uhum. eu brincava muito. Você não tinha noção do seu potencial. Na verdade, eu nem sabia que eu tinha potencial. E eu só fui descobrir isso quando cultivaram esse potencial, né? Uhum. No Quem foi a cursinho que eu primeira fiz. pessoa que cultivou seu potencial? Olha, foram muitas pessoas que tentaram. Mas a primeira pessoa, assim, que cultivou e que me fez enxergar de fato que existia algo dentro de mim, assim, foi um professor do médio ensino, que ele praticamente criou esse novo Márcio, né? Uhum. Ele me moldou, assim, para a vida. Marcos Agrelo. Hoje você já está matriculado numa universidade federal, Sim, cursando medicina, né? É um caminho aí que está começando para você que é um caminho muito bom, um caminho muito sim. bonito, né? E o que que você sente? Como é que você eh, se coloca diante dessas pessoas que te ajudaram, né? Olha, eu sempre, em todas as minhas publicações de redes sociais, que eu falo alguma coisa da universidade, eu, primeiramente, sou muito grato a Deus, assim, porque ele colocou muita gente boa no meu caminho. E mesmo as pessoas que são consideradas ruins, assim, puderam me ensinar, sabe? Uhum. As pessoas boas me ensinaram, assim, a maior parte dos professores de medicina são pessoas que mostraram para mim, assim, o melhor que eu posso ser, sabe? Ou o que eu posso me aproximar deles. E as pessoas da minha vivência aqui do bairro, meus pais, enfim, minha família, meus amigos, sempre foram pessoas que cultivaram isso dentro de mim, sabe? Depois que eles descobriram que eu estava estudando, tanto que foi uma transformação assim no ensino médio, sabe? Pessoas olharam para aquele antigo aluno que só zoava, que só brincava, que só fazia chacota, que não parava em aula, que respeitava os professores, mas que assistia a aula e saía depois. Essa transformação foi cultivada pelas pessoas que desde o ensino médio me acompanharam, assim. Tanto que meus amigos que me chamavam para brincar, quando eu ia brincar com eles e tinha essas recaídas, eles falavam assim, Marcinho, vai estudar. Uhum. Então eu ia estudar e muita gente boa passou pelo meu caminho. Bom, como é que foi o período do Medicina? Você trabalhava, estudava, o que que você fazia ali? Como é que era a rotina, né? Devia ser puxado, né? Sim. Eu trabalhava no Santa Marcelina de segunda a sexta e... Pode falar hospital em vez de Santa Marcelina? Porque, Sim, sim. porque tem a escola também e Não, tudo tal. bem. Eu Como é que trabalhava no é? hospital... De novo, começa de novo, peraí. Eu trabalhava no hospital Santa Marcelina, eu falo? Não, eu Pode falar trabalho no só hospital. hospital. É. Eu trabalhava no hospital de segunda a sexta, né? Meu horário era das 7h30 uma da tarde. E eu saía do hospital, que ficava no Itaim Paulista, e de lá eu ia lá para a Faculdade de Medicina da USP, que é no Metroclínicas. Então eu gastava mais ou menos 1h30, 1h40 no transporte. E aí eu chegava no Medicina por volta de 2h30, 3h, e, e aí eu ia para o cochilódromo da faculdade, descansava meia hora e começava a estudar. E eu estudava até 5h40, né? O plantão de dúvidas começava às 6h. E aí eu estudava, do plantão de dúvidas, as aulas começavam às 6h30, 6h45 e iam até 10h. Eu voltava, chegava em casa, jantava, estudava mais um pouco e ia dormir. E aí, no outro dia era assim. Isso até quinta-feira. Na sexta-feira eu trabalhava na pizzaria também, então eu trabalhava no hospital, chegava em casa à tarde, descansava um pouco, estudava mais um pouco e depois ia para a pizzaria. Aí na pizzaria eu procurava chegar um pouco mais cedo para ficar estudando. E nas horas vagas eu ficava estudando também, porque o dono da pizzaria sempre me ajudou assim, em questão de incentivar também para os estudos, sabe? Falar, ó, você está aqui, mas é provisório, então estuda para você sair logo daqui. Tem uma coisa que, assim, muita gente quando vê
Tem gente que é da cultura da meritocracia, Sim, que acha que as oportunidades são iguais para todo mundo, abraça quem quer. Só que, na verdade, quem não tem acesso a uma educação de qualidade não tem as mesmas chances de quem tem acesso, assim, né? Assim, então, por exemplo, você conseguiu uma oportunidade no Medicina, foi, né, teve a oportunidade do poliedro, que foi o Agrela que te ajudou, né? sim. Assim, e a sua dedicação, lógico, uma coisa aliada à outra. Mas como é que você vê essa história da meritocracia, essa história de, porque, assim, como é que você vê isso aplicado à sua realidade, assim? Você conseguiu, você está dentro de uma universidade federal no curso de medicina, é muito concorrido, é muito difícil. E você saiu de um lugar onde isso talvez não estivesse Não, no horizonte, não né? está no horizonte. De onde eu nasci e cresci assim, não está no horizonte. Tanto que quando eu vou falar com alguns meninos que moram aqui sobre educação, eles falam, não, mas não tem dinheiro, não tenho condições. E a meritocracia, ela parte do pressuposto de que todas as pessoas têm as mesmas condições, os mesmos acessos e têm as mesmas vidas, né? Então, o menino que estuda na melhor escola de São Paulo particular, a meritocracia coloca ele ao lado do menino que estuda na pior escola de São Paulo, né? Pública. E é tão assim que no meio do ano agora eu fui na escola que eu tinha estudado e não tinha papel higiênico, não tinha giz na sala de aula que eu vou falar com os alunos. E não tinha professor. Não falta professor, não falta papel higiênico, não falta giz. Papel higiênico é uma coisa básica de escola. Não falta giz para o aluno de escola particular. Então, e querer entender também que para o aluno só precisa de bons professores, eu acho que é uma falácia, sabe? O aluno precisa de um ambiente agradável. Se ele não estiver mal com a família, ele não vai estar bem em casa. Ele não vai estar bem na escola. Ele não vai ter uma mente assim boa para absorver tudo que o professor está falando. E ninguém absorve o que o professor está falando. Então, eu acho a meritocracia uma falácia, assim, porque ela considera que todas as pessoas têm as mesmas condições, as mesmas oportunidades, e que mesmo elas tendo oportunidades, a meritocracia ela joga as pessoas que desprezam essas oportunidades assim de lado, como se elas quisessem, sabe? Eu conheci muita gente no meio de ensino que teve a oportunidade de estar lá, mas que por forças maiores, por exemplo, não tem dinheiro para transporte, para alimentação, elas saíram do cursinho, entendeu? Pela meritocracia, nossa, é um fraco. Por que você está onde você está hoje? Porque muita gente boa, graças a Deus, passou pela minha vida. Sem essas pessoas, eu não seria o Márcio, sabe? Todas as pessoas que passaram pela minha vida, sempre me, assim, falaram, Marcinho, vai dar certo. Ou mesmo as pessoas que desacreditaram, sabe? Eu falava, meu, se der certo, vai ser tão bom, sabe? E o que você quer fazer na medicina? Ah, não, agora vamos falar de Harvard, né? Você Certo. entrou no começo de 2018, não, no começo de Agora, 2019 agora, sim, você entrou para a Faculdade Federal em Uberlândia. isso. Como é que foi essa mudança? Como é que está a sua vida lá? Olha, a Universidade Federal de Uberlândia, ela é diferente. E eu percebi isso nas férias, quando eu estava falando com alguns alunos da Faculdade de Medicina da USP, que vão formar agora, meus professores do cursinho. E eu falei para eles a quantidade de coisas que eu fiz, que eu participei, assim, e eles falaram, nossa, eu tô no sexto ano. Então, Uberlândia é diferente porque ela, desde o primeiro período, ela dá oportunidade para o aluno ter uma noção do que é o pronto-socorro, sabe? Ter uma noção de como funciona o hospital, ter uma Você noção já de... está indo para o pronto-socorro? Desde o primeiro período. Eu fui muito, assim, no pronto-socorro. Acompanhei muitos plantões. Alguns professores muito pacientes, assim, tipo, falam, meu, você fica observando tudo, assim, acontecer. Eu comecei a levar um caderninho para anotar as coisas que eu não entendia, os nomes que eles falavam que eu não sabia. Então, eu aprendi muito no primeiro período, assim, tipo, muito. Agora, já no segundo período da faculdade de medicina, já surgiu essa oportunidade de você ir para Boston, estudar em Harvard. Como é que foi isso? Olha, o professor Paulo Saldiva foi o professor, o responsável, né, junto com outro professor Gerson Salvador e uma turma de alunos da Faculdade de Medicina da USP, por criar uma de ensino, né? E, e o professor Paulo Saldiva, ele soube de toda essa história da minha relação com a de ensino, por meio do professor Gerson Salvador. E que, assim, eu, na sétima semana de aula, fui falar com um professor meu, que ele dá aula fora do país, e eu falei, professor, tem possibilidade de fazer intercâmbio com o senhor? Porque como o senhor dá aula fora, talvez seja mais, assim, tranquilo se eu enviar um aluno, olhar minhas notas, presença, e, sei lá, enviar uma carta de recomendação. Aí ele falou assim para mim, ir para fora demanda condições materiais e intelectuais.
Aí eu falei, eu não tinha nenhum dos dois, né? Mas a gente pode tentar. E aí eu comecei a falar com o pessoal aqui de São Paulo, da Faculdade de Medicina da USP, com os professores de medicina. E eles falaram, não, Márcio, a gente vai tentar falar com o Gerson, com o Paulo Saldiva. Eu falei com o Sérgio, que é um professor que forma agora, Sérgio Rodrigues. Ele falou assim, Márcio, eu vou tentar falar com o Saldiva, eu vou enviar uma carta para ele falando de você, da sua passagem pelo Medicina. Você foi aluno do pessoal, do Agrela. E muitos dos meus professores de Medicina já foram para fora, né? Foram para Boston. E alguns deles falaram, Márcio, se não der certo com o Saldiva, a gente envia carta para os pesquisadores que me orientaram. E a gente vai enviar você para lá. Eu falei, tá bom. Fizeram a campanha na faculdade. E o Saldiva, ele soube da história, assim. Aí na segunda-feira à noite, conversando com ele, ele falou assim, Márcio, eu quero saber a sua história, né? Presencialmente a conversa? Não, por telefone. Por telefone. E o Gerson Salvador tinha passado o número dele. E ele já tinha falado da história, né? E ele me liga amanhã. Eu liguei na terça, não consegui ir na quarta. É muito difícil falar com ele. Aí na quinta-feira eu liguei para ele, consegui conversar com ele. Ele falou, me fala da história. Eu contei toda a história para ele, tudo, assim. E aí ele terminou a ligação, ele falou, Márcio, eu tô muito emocionado. E você vai ficar um ano comigo em Boston. E eu falei, tá bom. Eu ri, porque eu falei pro senhor tá? Ele falou, depois eu te ligo para falar como vai ser a pesquisa, como as coisas vão funcionar, mas obrigado por compartilhar a história e, assim... Foi aceito. E me disseram que a sua avó é uma inspiração para você? Minha avó é. Por quê? Eu acho que minha avó foi o primeiro exemplo de, assim, força e perseverança e, enfim, que eu encontrei na minha vida, né? Que eu parei para olhar. Quando criança, assim, eu já via que minha avó ela trabalhava num prédio da Coab, né? Meu avô, ele sempre, a renda dele, além da aposentadoria, sempre foi comprar sucata, né? Latinha, alumínio, cobre. E minha avó, ela sempre estava lá de segunda, quarta e sexta com ele, né? E criou meus pais, minha mãe e meus tios, assim, em situações que eu escuto eles falarem que eram situações, assim, bem tristes. E ainda assim ela conseguiu criar meus tios, sabe? E ser um exemplo de força. E minha avó, acho que ela é o maior exemplo para mim, porque ela... de simplicidade também, sabe? De humildade, assim. E mesmo levando umas bordoadas da vida, ela sempre... sabe? Eu vi ela ser humilhada por algumas pessoas e ela, sabe, me perdoa. E eu peguei esse exemplo para mim porque eu acho que dos maiores fardos e mais belos que a gente pode carregar é a humildade, né? Ela vai à frente da honra e ela abre muitas portas. Então eu vi minha avó, assim, a força dela de levantar todo dia 5 horas da manhã e trabalhar, né? Depois, principalmente, que meu avô ficou doente, ela tá cuidando do meu avô. E ainda assim, com meu avô acamado, ela continua indo de segunda, quarta e sexta na Coab, juntar latinha, essas coisas. E agora ela tá com o pé machucado, mas... E ela querendo ir com o pé machucado, sabe? Cuida dos meus 2 primos pequenos, que foram abandonados pela mãe. E mostrou pra eles, assim, tipo, que é a vida, sabe? Então ela foi um exemplo para todo mundo aqui dentro de casa. Meus pais, para mim, meus primos. E para mim ela é a pessoa mais forte da família. Se minha avó cair, a casa cai. Ela é a pessoa mais forte da família. E para finalizar, o que você faz no seu tempo livre? Você tem tempo livre? Lá em Uberlândia, assim, eu gosto de fazer as coisas, não deixar para depois, sabe? Então eu acabo tendo um pouco de tempo livre. Nos próximos períodos o pessoal fala que complica mais. Mas no tempo livre eu gosto muito de ler, gosto muito de poesia. E eu gosto de tocar também. Inclusive, direto eu gravo vídeo, assim, posto. Eu gosto de falar com meus amigos. Eu gosto de agradecer as pessoas, sabe? Sempre que eu tenho oportunidade assim, eu tô vendo alguém assim, que publica alguma coisa e falo, nossa, essa pessoa me ajudou. Aí manda mensagem, falo, nossa, obrigado por tudo que você fez. Gosto muito de agradecer meus professores do cursinho, assim, sempre que eu posso eu mando mensagem para eles. Porque eu entendo que além de ser professor, eles são... E não só os do Medicina, eu agradeço todos os professores que passaram pela minha vida. Eles têm os bastidores deles, sabe? Eu acho que ver que um aluno deles está lá e está conseguindo, assim, desbravar a vida, eu acho que eles ficam muito felizes. E eles sentem que o dever deles foi realizado. Né? O professor do Rubem Alves, ele fala que o professor, a função dele, não deve ser ensinar o aluno a voar em gaiolas. Né? Mas eles devem ensinar para o aluno que existe um mundo fora da gaiola
e que bater asas, né, com a vida é um dos mais belos atos que o aluno pode fazer. Eu acho que todos os professores que passaram pela minha vida que perceberam algo em mim, fizeram eu descobrir que bater asas eu acho que é a melhor coisa que a gente pode fazer na vida.